Salve, amados! Sejam bem-vindos ao canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Batemos 120 mil inscritos. Gratidão a cada um de vocês. Hoje vamos com uma notícia incrível para todos os amantes da liberdade e que me enche particularmente de esperança. Vou fazer uma introdução aqui e mostro para vocês o vídeo completo, sem cortes e legendado do Mark Zuckerberg, e que o dono e CEO da Meta, a empresa controladora de gigantes como o Facebook, Instagram e o WhatsApp, acaba de anunciar uma mudança drástica em sua política de moderação de conteúdo. Aquela tão polêmica checagem de fatos, conduzida por organizações terceirizadas, organizações de toda a esquerda, algumas descaradamente comunistas, organizações da grande mídia financiadas por órgãos estrangeiros e pela parte mais podre do mercado publicitário, essa checagem de fato, ela está com os dias contados. Graças a Deus. Nós começamos aí o ano novo, 2025, com uma boa notícia. A partir de agora, eles adotarão um sistema de notas da comunidade, muito semelhante ao adotado aí pelo X, o antigo Twitter do brabíssimo Elon Musk. Essa mudança é mais que um simples ajuste técnico. Ela reflete um movimento mais amplo, que tem implicações diretas na liberdade de expressão, na forma como nós consumimos a informação e, claro, no impacto que as redes sociais têm sobre a política e a sociedade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos analisar como essa decisão pode moldar o futuro das redes sociais e a sua influência no cenário político, cultural e econômico, em especial nas pessoas aí menos politizadas, né? Menos escolarizadas, que acreditam muito mais na imprensa militante, nos artistas, influencers, Deolane, Anitta, enfim, políticos, principalmente políticos aí bem populistas que só falam o que o povo quer ouvir. Vamos adotar a escala 4x2. O povo é isso aí, eu quero trabalhar 4 dias por semana, mas não entende o que está por trás. Quando você faz uma simples pergunta, como que isso vai se pagar? Aí eles não sabem o que falar, porque de fato não é impossível uma escala 4x2 nesse momento. E, enfim, quem é mais politizado tende a cobrar os políticos, principalmente na direita. A gente vê a direita só briga, só se cobra exatamente por isso que está crescendo. A gente tem que se cobrar mesmo. Não é idolatria, sem idolatria a políticos, a mortais de modo geral, certo? Também vamos discutir como isso se relaciona com os crescentes debates sobre censura e controle de informação. Nos últimos anos, vimos a censura atingir níveis alarmantes durante principalmente a pandemia de Covid-19, nas eleições dos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Qual é o real impacto dessa mudança da meta? É um avanço em direção à liberdade ou apenas um experimento arriscado, um campo minado? Outro ponto intrigante é: essa decisão acontece em um momento em que o debate sobre o controle de informação está mais acirrado do que nunca. Então tem a pressão política, especialmente de governos como o do Biden, que está se encerrando agora, graças a Deus, como isso levou empresas como a Meta e outras, o Google, o próprio X, quando era Twitter, a fazer algumas concessões vergonhosas, o Google também, que é um lacaio de governos aí de centro-esquerda ao redor do mundo. E será que esse modelo de notas da comunidade, ele conseguirá resistir a essas pressões? Ou estaremos diante aí de uma nova forma de censura, agora disfarçada de democracia participativa? Todas essas são perguntas aí que a gente se faz também. As implicações globais, o Brasil, que já enfrenta seus próprios desafios de liberdade de expressão com ações do governo e decisões judiciais, pode e deve ser diretamente impactado com esse novo modelo. A Meta, inevitavelmente, reflete em como consumimos e compartilhamos as informações no nosso dia a dia, certo? Sem mais delongas, pessoal, vamos assistir o vídeo completo e legendado do Mark Zuckerberg e, na sequência, eu vou comentar cada ponto, aliás, com análise detalhada. Por agora, vamos ao vídeo, ok? A gente já se vê. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today.
But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon.
Bom, pessoal, a esquerda puxou tanto a corda que quebrou. Mas antes, vamos dar os créditos aí do vídeo da deputada federal pelo PL de Santa Catarina, Júlia Zanata. Eu peguei o vídeo legendado direto da rede dela. Estava pesquisando aqui de cara, já vi. Conferi que era algo atual, né, pra gente não se enganar, que era realmente a página dela. E, enfim, vamos dar os créditos aí à deputada. A censura, ela vem numa constante crescente desde a popularização das redes sociais, atingindo aí o auge durante a pandemia. Isso em quase todas as diversas plataformas digitais. O Twitter foi a primeira aí das maiores, né, mainstream que se levantou. Tem algumas outras redes sociais aí que conseguem ficar um pouquinho à margem, mas não são tão populares. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Mark Zuckerberg afirmou que a administração Biden pressionou a Meta a censurar conteúdos relacionados ao Covid e o pior, sem nenhuma base científica, sem nenhum processo legal e tudo por debaixo dos panos. E isso é uma democracia. Imagino que não é feito aí em países que não são democracias, né? Seja qual o sistema que eles se autodeclamem ou proclamem. A Coreia do Norte, por exemplo, o nome é Coreia Democrática Popular, enfim, a Coreia do Norte. Tem democracia no nome, a gente já fica com o pé atrás. Na Europa, o Facebook censurou a direita de toda a Europa de modo sigiloso. Isso foi revelado há pouco tempo pelo próprio Zuckerberg, talvez por medo de ser preso, a gente tem que colocar isso também, ele não é nenhum santinho, talvez por medo de perder o controle dos seus negócios, ou quem sabe algum peso na consciência. Nunca se sabe, né? A gente sempre dá também a possibilidade da pessoa se arrepender. Eu não acredito nisso, mas pode ser. De todo modo, medidas semelhantes foram adotadas para controlar a livre opinião na pandemia e todas essas redes sociais. E o Google, eu já falei isso aí anteriormente, antes do vídeo, foi o maior lacaio de todos. A desculpa era a disseminação de informações consideradas falsas ou enganosas sobre a Covid. E sempre atingindo conservadores, a direita, cristãos, heterossexuais, todos que hoje são considerados inimigos do sistema. Patriotas, né? Hoje agora estão querendo transformar a palavra patriota em bolsonarista. Eu voto e votarei no presidente Bolsonaro. E agora em 2026 vou votar em quem ele indicar, exceto se ele indicar um cara muito aí que não tenha jeito. Aí esse daí não. A gente vê aí a eleição de São Paulo, certo? O pessoal não foi no Nunes. Uma parte considerável, mais de 30% dos eleitores bolsonaristas. Então mostra que a gente não segue cabresto. Mas se não for algo assim tão explícito, se for um candidato realmente de direita, vamos fechar com Bolsonaro. Mas a palavra patriota, nacionalista do melhor sentido da palavra, né? Não é os bigodistas aí do austríaco lá que lutou durante a Segunda Guerra Mundial, que o capeta o carregue, que perseguiu infelizmente os judeus. Não é esse tipo de nacionalismo. Nacionalismo real, defender os interesses da nossa nação, do nosso povo, respeitando também os estrangeiros, sempre com bom senso. Essas pessoas, elas são sempre taxadas de extremistas. É tudo extrema-direita. Já o outro lado pode tudo. Tudo é liberdade de expressão. A filha do presidente Bolsonaro, Laura Bolsonaro, uma menina de 12 anos, foi atacada pela Bárbara Gancia, que à época trabalhava no Metrópolis, à época trabalhava na GNT. Não sei da carreira dela, nem quero saber, mas a gente não viu ninguém repudiar. Chamou uma menina de 12 anos de prostituta. Um absurdo. E outros absurdos aí que a gente vê nas redes sociais e não dá em nada. É sempre liberdade de expressão. Então, a substituição dessa checagem de fato por notas da comunidade, se não acaba, ela diminui muito a influência desses pseudo-acadêmicos, políticos, especialistas, analistas e artistas militantes. Aqueles que sempre apresentam a patente e não os argumentos. Aquele velho, você sabe com quem você está falando? Olha o meu doutorado, olha isso, olha aquilo. Você é doutor no quê? O cara fez sociologia, nada contra, eu também gosto um pouco de sociologia, tem muito esquerdista que nem você falar com o professor, 80% é de esquerda, mas tem coisas ali que você aprende, que você aproveita, filosofia idem, é um dos pontos que a direita também erra muito, e não se aprofundar nesses campos aí mais da área social, né? A gente vai muito para a área mais racional, isso é um erro, em especial falar com a periferia, se não fosse os evangélicos e os católicos, a direita não se criaria na, na periferia de modo geral, porque a esquerda falava no passado a linguagem do povo, né? É um erro que a gente ainda tem, então tem que começar a ouvir a linguagem da periferia, das comunidades rurais, mas essas notas, elas permitem uma maior participação dos usuários na moderação de conteúdo.
Eu acredito que essa desinformação e fake news, ela nunca vai acabar. Desde que o mundo é mundo, tem gente irresponsável, ignorante, de má fé, que cria, repassa e distorce dados e fatos. Tem gente que ama e se alimenta da mentira, infelizmente. Respeito à fé de cada um, para mim, quem ama a mentira, quem se alimenta da mentira é filho do diabo, que é o pai da mentira. Agora, porém, tem assuntos mais importantes, assuntos aí mais pertinentes e fundamentais, esses serão corrigidos em tempo real, por nós, pelo povão. A gente passa a ter voz. Então, um especialista de verdade, com pesquisas embasadas, eles também passam a ter voz. Pode ser um cara completamente desconhecido aí fora do mainstream, que não puxe saco de ninguém, que não se venda. Ele traz provas concretas, posta no Twitter, alguém dá um RT, que é muito simples, e a gente vê pessoas aí, perfis pequenos, viralizando no Twitter, depois que virou X, né, do Elon Musk. Então, já desmente. Eu já vi jornalista da Globo News aí tomando essa checagem, foi desmentido em poucos minutos, refutado no Twitter, basicamente desmoralizado. Aí o que o cara fez? Foi lá e, não, porque distorceram o que eu disse. Mentira, irmão. Você falou, você escreveu e tá ali. Então, pelo menos nas redes sociais, né? A gente ainda continua na grande mídia, que infelizmente, você percebe que tem uma influência muito maior do campo político. Hoje o maior sócio da imprensa brasileira é o governo. Se o governo, se as estatais, se a gente privatizasse tudo aí, o que ia ter de imprensa que ia falir, não está no gibi. Mas pelo menos nas mídias sociais, que hoje já está falando com a grande maioria do povo, já é um grande avanço, né? Isso se reflete, claro, na política. É só ver a guinada da direita aí pelo mundo, principalmente em países aí mais desenvolvidos. Veja o Trump, veja o Trudeau, caiu no Canadá ontem, que nunca mais volte para a política, amaldiçoado seja. Veja o Macron, logo cai de podre na França, outro maldito, atacou nosso agronegócio de maneira covarde. Infelizmente o governo Lula ainda foi lá e deu tapinha nas costas. Vê a Argentina aí com Milei, o Bukele em El Salvador, o Paraguai, o Uruguai agora com conservadores, a Itália com a primeira-ministra Meloni, é a mais popular da Europa nesse momento. A Áustria acaba de derrubar o governo esquerdista, vão dar permissão muito provavelmente para o governo de direita, que eles chamam de extrema-direita, formar governo, porque ficou com 30% dos votos e os outros não conseguiram fechar porque a esquerda queria o mesmo extremismo de sempre. A Inglaterra tem um governo agora trabalhista que já nasceu impopular, está caindo de podre também em breve. A Polônia ensinando aí crianças a atirar, são armas de pressão, que fique claro. Também não estou falando que criança tem que dar tiro com fuzil, não é nada disso, mas isso é uma base conservadora. Estou ensinando as crianças a se defender desde novo, não depender do Estado, né? Essa mentalidade ela é importante. Na Hungria, só partidos de direita, quem é mais ou menos direita, quem está mais próximo ou menos próximo da Rússia, mas só direita na Hungria. E é claro, aqui no Brasil, o Lula derretendo, popularidade dele no chão e sem um sucessor, com 80 anos de idade. E não adianta, não vão conseguir criar um sucessor. Tem um monte de cobra bajulando ele em volta, mas o Haddad já perdeu 3 eleições, Gleisi Hoffmann, completamente impopular. Maria do Rosário tentou de todo jeito virar uma boa moça, tirar aquele rótulo que ela tinha de uma mulher amarga, esquerdista daquela velha guarda, não conseguiu. Conseguiu ir até o segundo turno, mas perdeu em Porto Alegre. O Boulos aqui também já foi para segunda, se eu não me engano, perdeu para presidente, perdeu agora, eu não sei se ele concorreu para governador, acho que não, mas a segunda derrota majoritária, eu tenho certeza. Ganhou muito bem, isso tem que ser dito também, como deputado, mas é porque a direita está ficando muito forte, né? Então o que a esquerda fez? Concentrou os votos em um único cara. Mas você pode ver que para um Boulos teve 4 ou 5 da direita aqui do PL que tiveram uma votação semelhante ou maior que a dele. Então, graças a Deus, a maré virou, senhoras e senhores. A eleição do Trump em 2016, a eleição do Bolsonaro em 2018, a volta de Biden em 2020, a desgraça da volta do Lula, todas essas eleições foram marcadas por aquele debate sobre o papel das redes sociais na disseminação de desinformação. Mas sempre o acusado era um único lado, sempre enfatizo isso. Não existe extrema esquerda. Nunca devemos esquecer disso. E sempre, naqueles momentos que a gente estiver por cima, a gente também não pode lembrar de esmagar o inimigo. E óbvio, eu estou falando de esmagar nas urnas, né? Não dando brecha para que eles se criem nesse campo. Não levem isso para a via de fato, não estou de forma alguma pregando agressão a ninguém. Não podemos também esquecer sobre aquela abertura vergonhosa das Olimpíadas de Paris. Aquilo ali para mim foi o final da Europa. Os muçulmanos estão tomando conta.
viraram as costas para Jesus Cristo. Você não precisa ter a fé por si só, né? Mas entender como a cultura, como os princípios, como essa base sólida que foi construída na base do cristianismo, também princípios judaicos. Eu não acredito nessa frase judaico-cristão. Ou é judaico ou é cristão, mas esse direito romano, a filosofia grega, né? Então tudo isso trouxe onde a gente está hoje. Tem que ter avanços, tem que ter, mas isso tem que ser avanços progressivos e devagar, aos poucos, gradativo. Não esse cavalo de pau que eles estão querendo fazer mudar tudo da água pro vinho da noite pro dia. É só ver o feminismo, é só ver todas essas ideologias como estão destruindo tudo. A baixa taxa de natalidade, infelizmente, não vale mais a pena ter filho hoje, exceto se for pela questão de fé mesmo. A pessoa que tem fé, que tem uma família minimamente estruturada. E é o que a gente está percebendo, os bons não estão se reproduzindo e os maus estão fazendo filhos aí a dar com pau. E quando eu falo maus, não necessariamente de caráter, mas que não tem condição nenhuma de ter filho, né? A gente percebe aí cada vez mais a miséria aumentando. Então, voltando para o assunto, a mudança atual na meta, para mim, ela tem tudo para ser uma mudança de rumo, um cavalo de pau. Pode ser vista como uma resposta às críticas sobre o controle excessivo de informações, buscando aí um equilíbrio entre liberdade de expressão e combate à desinformação, mas aquele jornalista militante, ele vai passar vergonha nessas notas, não tem como. Aquele jornalista que está acostumado com tapinha nas costas, que não pesquisa, ou que só vê um lado, que vive em bolha. Felipe Neto, André Janones, Janja, ministros, inclusive do STF, todos já levaram nota. Foram desmentidos ao vivo. Nas enchentes do Sul, por exemplo, se não fosse o X e o Telegram, a gente não saberia da verdade. Eu, particularmente, estou muito esperançoso com isso. Para mim é uma vitória. O Mark Zuckerberg foi o primeiro convocado pelo Senado, levou um esculacho dos conservadores em especial, levou um pito do Biden e ficou calado. Perdeu bilhões em indenizações na União Europeia. Viu Elon Musk pulando do barco e pulando para o barco vencedor, né? O barco do Trump. Deixa eu dar uma pausa aqui para beber uma água. Perdão, vai sem edição, certo? Venceram as eleições aí de modo acachapante. No campo pessoal, ele começou a fazer jiu-jitsu brasileiro, começou a puxar ferro, praticar MMA, a andar com vencedores, que se fizeram, não pessoas colocadas, montadas pelo sistema, né? Gente que se fez, trabalhadores, incluindo um monte de lutador brasileiro aí. Eu não confesso que saí das redes sociais aí, só tenho o YouTube e o WhatsApp, porque a gente precisa do WhatsApp por questão de trabalho e familiares, né? Mas se não fosse isso, eu também sairia. Graças a Deus estamos crescendo aqui bastante no YouTube, talvez eu vá para outras redes sociais, mas voltando para o Mark Zuckerberg, isso mudou a mentalidade dele. Ele parou de andar com esquerdista, com coletivista, começou a se desenvolver, pensar fora da caixa. Em suma, o cara virou macho, né? Não estou falando em campo sexual, estou falando na postura. Tudo isso associado ao risco de prisão. O Senado ameaçou ele de prisão federal, e prisão federal não é brincadeira. No mínimo, como ele tem muito dinheiro, ele ia ficar uns 5, 10 anos. No mínimo. Mas já ia acabar com o nome dele, né? Começou também a se desenvolver, pensar fora da caixa. E já nessas eleições, a gente percebeu que muita gente ficou neutra. Muita gente aí que sempre foi para a esquerda. Eu lembro do The Rock, o ator. Lembro do Jeff Bezos também. Ah, não, vou ficar fora. Isso, aquilo. Até o Pediri, que foi preso lá por aqueles abusos, disse que não ia apoiar ninguém nessa eleição. Foi pra cadeia, acabou sendo bom até pra esquerda que não tem o apoio dele, né? Que queime na cadeia, que a justiça seja feita, mas a gente percebeu que esse pessoal começou a pular, os ratos começaram a pular do barco. No caso do Zuckerberg, pra mim é um rato até prova em contrário, tô sendo bem claro. O fato dele estar fazendo jiu-jitsu, ter mudado sua postura, isso muda a mentalidade? Muda, mas eu acho que se não fosse esse ameaço, se ele tivesse ganhando dinheiro com a esquerda, ele estava no mesmo barco, certo? A gente nunca pode esquecer disso. Então, vamos usar essas redes sociais, talvez eu volte também, mas com foco em lucrar e é aquela, nunca confiando demais nesse pessoal. Agora, só falta o Google, né? A Google. Essa apanhou pesado da União Europeia, perdeu bilhões, foi a mais lacaia das Big Techs e mesmo sendo a última, a que está resistindo, eles estão arrancando cada centímetro de liberdade. Logo, logo eles também vão mudar do barco, porque a esquerda está puxando a corda e assim como ocorreu com as demais, vai acabar quebrando.
E sim, as Big Techs, eles vão perder o controle. Eu tenho fé que o povo de bem vai acordar, vai boicotar políticos, incluindo o povo de bem da esquerda. Tem gente de bem na esquerda também. Tem muita gente inescrupulosa, principalmente no topo. Tem, mas tem pessoas ali que a gente tem que torcer, tem que orar para que eles acordem, né? Não tem que odiar as pessoas, principalmente as de bem. Então, os de bem comecem a boicotar políticos, bancos, patrocinadores, influenciadores, com bom senso. Ah, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, fale a respeito. Sim, com todo respeito, dane-se. Eu não tô nem aí pra celebridade esquerdista. Pode ganhar o Oscar, nada vai mudar na minha vida. Aliás, a Lei Rouanet, eles levam uma boa grana, minha, sua, né? Mas essa é outra discussão. Voltando pra meta, essa é uma vitória minha, sua e da liberdade. Começamos aí 2025 com uma boa notícia. Para a esquerda tá ruim. Eu espero que piore. Graças a Deus. Viva a liberdade. E aí, o que vocês acham? Acham que isso vai ser uma mudança de águas, uma mudança aí de rumo para nós? Ou é só um tiro na água aí que não deve passar? Dá sua opinião aí embaixo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, interaja comigo aí embaixo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Amém.